Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo numa boa? Tudo na paz de Cristo? Sejam bem-vindos aqui ao canal Igreja Bem-vinda Espírito Santo. Meu nome é João Batista Goulart, pastor João Batista Goulart, e hoje eu estou trazendo para você, né, a resposta do vídeo postado no YouTube sobre uma pergunta que eu fiz para os irmãos a respeito. A igreja evangélica, a igreja pentecostal, a igreja católica, a instituição religiosa, ela deve se preocupar com a assistência social, ela deve se preocupar com a obra social que envolve muitas coisas, como por exemplo, né, a assistência aos moradores de rua, né, alimento aos pobres, asilo aos necessitados, assim também como também abrange a parte de palestras, enfim, né, trabalhos sociais com jovens, trabalhos sociais aí, inclusive palestras, inclusive sobre meio ambiente, sobre os cuidados do meio ambiente. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz sobre isso? Eu pedi a sua opinião, ok? 99% das pessoas responderam que sim. A igreja, como um todo, como todas as instituições religiosas, independente se é a igreja católica, se é a igreja evangélica, a maioria, eles concordam que a igreja, a instituição religiosa, ela não deve simplesmente se preocupar com o papel que muitos somente exercem, que é cuidar da cura divina, da libertação e da doutrina da alma, e acaba se desleixando sobre o assunto que é obra social, que é sobre o zelo da obra social e o que a Bíblia diz sobre isso, ok? É o que eu vou trazer sobre isso para você. Então, assista até o final, deixe seu like, inscreva-se no canal, e no nome do Senhor Jesus, deixe seu comentário, nos ajude a evangelizar, compartilhe, pode salvar a sua playlist e compartilhar esse vídeo nas redes sociais, até mesmo orientando a muitos pastores que estão desorientados, que hoje acabam deixando de trabalhar com a obra social e acabam simplesmente se preocupando somente com a salvação, somente com a doutrina, somente acaba se deixando sobre um assunto muito importante, que inclusive o próprio Senhor Jesus disse que se nós não praticarmos a obra social, nós não vamos herdar o reino de Deus. Sabia disso, irmão? Sabia disso, pastor? Tu que só cuida, não tá nem aí com os flagelados, não tá nem aí com, né, não tá nem aí com as almas, não tá nem com as vidas, simplesmente se preocupa consigo, com a sua igreja, em simplesmente adquirir receita, mas cadê a obra social? Mostrar por dentro da Bíblia que tu tá errado, e se tu não mudar, tu vai pro inferno. É isso mesmo. Olha só, abra a nossa livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo 25. Olha só o que diz no livro de Mateus, capítulo 25, que é a nossa palavra-chave para responder essa pergunta, essa resposta, que é a nossa palavra-chave, que comprovando pelo próprio dentro da Bíblia que o Senhor Jesus, ele nos ensinou e inclusive nos orientou a nós praticarmos a obra social. Se nós não fizermos, nós vamos para o inferno. Pastor, tu que só tira dízimo das igrejas, só tira dízimo dos irmãos e não ajuda ninguém. Te cuida, hein? Tua alma está em jogo, viu, pastor? Olha só, 25, Mateus 25, 31. Aliás, 25, 34. Olha só. No cabeçalho já diz sobre o julgamento. Então você já está falando que está falando sobre o julgamento, sobre o juízo final. E no versículo 24 ele diz assim, ó, então dirá o rei aos que estiveram à sua direita, vinde benditos ao meu Pai, entrai na posta do reino, porque está preparado desde a fundação do mundo. Olha só o que ele disse. Porque tive fome e me deste o de comer. Tive sede, me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestiste.
Estava enfermo e me visitastes. Estava preso e foste me visitar. Logo abaixo, os próprios discípulos interrogaram Jesus. Mas como assim? Quando é que nós te vimos tu nu? Quando é que nós te vimos tu preso? Quando é que nós te vimos tu passar fome? Daí o Senhor Jesus responde para eles, lê logo abaixo. O Senhor Jesus, ele é bem claro e diz que quando nós fizermos estas obras aos seus pequeninos, nós estaremos fazendo para ele. E quando nós não fizermos estas obras, nós não estamos fazendo para ele. Ou seja, a obra social, ela é obrigação de toda igreja evangélica, católica, toda instituição religiosa. É uma obrigação bíblica, ou seja, se a tua igreja, se o teu pastor, ele simplesmente adquire dízimos, adquire ofertas, ok? Adquire tudo e não partilha, né, para com os necessitados, está super errado e a igreja está sendo até mesmo levada à perdição, conforme nos diz a própria palavra do Senhor, porque quando nós não fizermos isto aos pequeninos, nós não vamos herdar o reino dos céus. Ou seja, não adianta, amado. Não adianta subir em cima do altar, falar de amor e, por exemplo, nessa época de coronavírus, né? Essa época de coronavírus, não visitar alguém e levar uma cesta básica. Chegar alguém na igreja e dizer, pastor, eu não tenho que comer, eu estou desempregado, e o pastor, tão bonitão lá, vou orar por ti, Deus vai abrir as portas. Isso não vale nada, não vale nada. Tu tá entendendo? Então toma muito cuidado, que até mesmo tem muitas igrejas evangélicas, irmãos. A nossa igreja, Bem-vindo Espírito Santo, é uma igreja pequenininha. Irmãos, nós pagamos aluguel e cada dia nós vamos para sobreviver, para continuar com essa obra de em pé. Mas a gente não deixa de praticar a obra social. Nós levamos alimento aos moradores de rua, visitemos os doentes, os enfermos. Porque nada adianta, amado. Não adianta perder o meu tempo dentro da igreja com o pastor, perdendo a minha alma e levando outros comigo, porque eu não estou ensinando eles a verdade. Então, esses pastores que se preocupam consigo mesmo, que nem disse o próprio livro de Jeremias e também o livro de Isaías, o próprio Senhor Jesus, o próprio profeta, ele disse, né, em profecia, ai dos pastores que se apacentam de si mesmo, ou seja, eles se preocupam consigo mesmo, se apacenta de si mesmo, adquire para si mesmo, tá entendendo? E não passa para outro. É uma vergonha, irmãos, é uma vergonha. É uma vergonha, uma vergonha. Se o teu pastor não faz isso, diz para ele, ó, o pastor João Batista Goulart, da Bem-vindo Espírito Santo, passa para ele esse vídeo e diz assim, ó, ele diz que tu é uma vergonha no evangelho. Vai criar vergonha na cara, em nome de Jesus. Como eu falei, a nossa igreja é pequenininha, irmãos. Vivemos pela fé. Eu não deixo de fazer. Eu sei que eu sou criticado, muita gente, né, sempre me critica, sempre vai ter um cachorro que é ladrão, mas é com eles e Deus. Eu faço a obra. Olha só, para provar mais ainda, que Jesus se preocupa com a obra social no livro de João, capítulo 6, 5 e 12. Ali ele está falando sobre a multiplicação dos pães. Jesus estava numa grande palestra. Uma grande palestra. Pode ler o livro de João, capítulo 6, 5 ou 12. Ele estava numa grande palestra do Evangelho, um grande ensino. E ali tinha muita gente, né? E depois da palestra, chegaram os discípulos e disseram assim, olha, tem muita gente aí. E o povo está cansado, está com fome, como é que a gente vai despedir esse povo com fome? E Jesus disse, mas o que tem aí? Olha, a gente tem um pouquinho de dinheiro, mas não vamos nem conseguir nem alimentar nem a metade desse povo. E Jesus se preocupou e disse assim, olha, vê o que tem entre o povo e ajuntei e dividi. Então tu, que não divide o que tu tem com o próximo, se preocupa consigo mesmo, tem o espírito do dadá, você até mesmo que isso se aplica também a você que simplesmente está na igreja por anos e não dá nem dízimo, porque na verdade o dízimo também serve para isso, tanto para manter a obra de Deus, para pagar o aluguel, pagar as despesas, como também para
ajudar na despesa, até inclusive para levar alimento para os necessitados. Então você que é mesquinho, não dá nem o dízimo, né? E você que não sequer nem ajuda o teu próximo, finge que não vê, finge que não viu, você está indo totalmente ao contrário do que a palavra do Senhor Jesus nos ensina. Daí você diz, pastor, eu trabalho, eu trabalho e ninguém me ajuda. Tu não está liberto. Tu não está liberto. Desculpa, mas tu não está liberto. Porque tudo que nós temos, Deus nos deu. E tudo que Deus nos deu para a gente compartilhar. Lá no livro de Atos dos Apóstolos mostra que os discípulos, antigamente a igreja, antigamente dividia tudo. Tudo se dividia. Tudo que era doado para a igreja naquela época era dividido entre eles. Para ninguém passar necessidade. E tu não quer dar um pedaço de pão. Alguém dentro do ônibus, quando está no centro, passa um mendigo, te pede algo, tu finge que não vê. Amado, se converte hoje, em nome de Jesus. Tu vai pro inferno, meu irmão, não é a Bíblia. Eu não estou dizendo para tu dar dinheiro para morador de rua. Mas o alimento, em nome de Jesus, se converte hoje. Daí tu pega só em cima do púlpito e fala de amor. Vai querer vergonha nessa tua cara. Vai querer vergonha nessa tua cara e para de pregar então o evangelho. E nem diz que tu é crente. Em nome de Jesus. Tu tá entendendo? Então, Jesus mandou eles ver, e tanto que pegaram e conseguiram alguns cestos de pães e peixe, e ali chegou até a sobrar, dividiram. Então divide o que tu tem, meu amado. Divide o que tu tem. Quantas vezes na minha casa, eu sou pobre, irmão. A minha casa, eu estou fazendo um vídeo aqui em casa. Muita gente acha que os meus vídeos são uns lixo, porque os meus vídeos não tem muitos efeitos, não tem um ambiente. Eu faço os meus vídeos com o que eu tenho. Eu não vou fazer Photoshop, mentira, né? Que eu estou num ambiente. Eu sou pobre, amado. Eu sou pobre. Olha aqui, ó. Eu sou pobre. Olha aqui, ó. Essa aqui é a minha casa. É minha casa. Eu sou pobre. Sou pobre. E divido o que eu tenho. Amém? Divido o que eu tenho. Eu não vou mentir aquilo que você está entendendo. Então ajuda o próximo, ok? E eles então dividiram, ok? Amados, olha só o que diz Deuteronômio 10:19. Desde o Antigo Testamento Jesus já se preocupava, Deus já se preocupava, aliás, o Senhor já se preocupava com a obra social. Inclusive, ele, em Deuteronômio 10:19, ele fala sobre o cuidado que nós temos que ter com o estrangeiro, com o forasteiro. Quanta gente que pega e, inclusive, tem muitas de muitos países aí que estão vindo para se alojar aqui no Brasil, né? Muita pessoa ali agora estou me esquecendo o nome, de outros países, né? E vem pro Brasil conseguir uma vida melhor. E o que tu, crente, diz? Como é que é? O cineganês, como é que é? Os africanos saem do país deles para vir tirar os nossos empregos. Amado, não é isso que a Bíblia nos diz. O sol nasceu para todos. Para que essa revolta? O Senhor Jesus não vai deixar faltar teu emprego porque o ciganês, porque o africano, ou porque nossos amigos paraguaios, ou os bolivianos estão vindo para o Brasil para buscar uma vida melhor, já que o país deles estão vivendo em miséria. Não, meu amado. Jesus nos ensinou a acolher os forasteiros. O que tu faz? Critica e diz que eles deveriam voltar para o país deles. Você não sabe o que eles têm passado, até mesmo fome. Fome. Em nome de Jesus, vamos mudar, vamos atender os forasteiros. Atende bem os forasteiros, atende bem quem vai para a tua casa. Ok? E para finalizar, irmãos, eu quero também mostrar para você que Deus se preocupa também com o meio ambiente. Então é muito importante a igreja também cuidar com o meio ambiente. Fazer palestras, ensinar o meio ambiente sobre o cuidado
inclusive das doenças, evitar doenças, epidemias, enfim. No livro de Gênesis, capítulo 2:15, por exemplo, a Bíblia nos diz que Deus ele colocou Adão e Eva e mandou ele cuidar da terra. Pode ler lá, mandou cuidar. E o que é cuidar? Cuidar é zelar. Zelar é ensinar. É ensinar muitas coisas que hoje as pessoas acham que é bobagem. É bobagem a reciclagem, é bobagem cuidar para não estar utilizando muito plástico, a energia elétrica, para cuidar as... Mas as pessoas acham que é bobagem. Acho que é bobagem deixar pingando uma torneira, indo água potável para o ralo, somente porque eu tenho... Uma que já começa errado, uma porque eu tenho um gato, eu não pago, eu fiz um gato. Pô, já começou errado, tá com gato. Né? Que na verdade não é gato, é roubo. Então, meu amado, pelo amor de Deus, vamos cuidar sim do meio ambiente. Jesus mandou ele cuidar. Cuidar. E tudo isso que está acontecendo com o país, a culpa é tua, pastor. A culpa é tua, obreiro. Porque tu não ensina, e além de não ensinar, pratica tudo errado. Então, no livro de Gênesis, capítulo 1, nos mostra sobre a criação, a importância, o cuidado que Deus teve de cuidar, de formar a terra. Então, amado, tu acha que Jesus não se preocupa? Eu poderia trazer outros mais versículos bíblicos sobre obra social. Poderia trazer uma gama, mas só esses aparatos bíblicos que eu trouxe para você já mostram que o Senhor se preocupa sim com a obra social. O Senhor Jesus se preocupa sim, Deus se preocupa sim com cuidado com o próximo. Se tu não se cuidar do próximo, se tu não zelar do próximo, se tu não ter amor ao próximo, tu não vai para o céu. Eu vou fazer bem somente para os meus amigos. A fazer bem, não é assim que Jesus nos ensina. Tu está entendendo? Então hoje, em nome de Jesus, aprenda isso, que o Senhor Jesus se preocupa sim. A igreja evangélica tem sim que fazer obra social. Se o pastor só recolhe dízimo, só recolhe oferta, tem um bom carro, inclusive estão só colocando em caixa, né? E está acumulando lá na caixa, lá na caixa da igreja, está bem gordinho, ele vai ter com Deus. Ele vai ter com Deus. Vai ter com o Senhor. O Senhor Jesus não mandou a gente acumular riquezas, mas dividir. Então esses pastores, essas igrejas aí que a gente tem em caixa 12 mil reais, a gente tem em caixa 13, vai ter com Deus. Assim como também vai ter com Deus aquele pastor que gosta de se utilizar do evangelho para enriquecimento próprio. Tá bom, amado? O Espírito de Deus abençoe a sua vida cada vez mais. Sou pastor João Batista Glória, da Igreja Bem-vinda Espírito Santo. Deus abençoe e espero que eu tenha te ajudado, viu?